Annyeonghaseyo, Giminamieyo, meu nome é Guilherme e hoje a gente vai viajar para Marte diversas vezes ao mesmo tempo. Bem-vinda e bem-vindo ao canal Mais Pop que K-Pop, que vai fazer a gente fazer várias viagens para um único planeta, que é Marte, de acordo com o mapa que eu tenho da Terra até Marte. A gente já fez essa viagem diversas vezes, porém, cada uma dessas vezes a gente fez isoladamente. A gente rodou diversas simulações desse jogo e a gente foi capaz de responder e até mesmo tentar encontrar certos parâmetros que pudessem deixar esse jogo mais justo para um cenário onde a gente tem dois jogadores e jogadoras e a gente quer ser mais justo para a segunda pessoa também, né? Afinal, ela começa a jogar depois, a gente quer dar uma certa chance de ganhar igual para as duas pessoas. Agora, o problema dessa abordagem que eu fiz até agora, né, até o final desse notebook, é que a simulação é feita uma a uma. Isso é, eu pego o tabuleiro, começo com dois jogadores aqui, jogo o dado, jogo o dado, jogo o dado, jogo o dado, tiro uma carta, jogo o dado, tiro uma carta, jogo o dado, tiro uma carta. Isso demora. Seria muito mais legal se eu conseguisse jogar um dado de 4 lados 4 vezes ao mesmo tempo. Isso é, joga os 4 dados, né? Eu jogo um dado e faz o dado dar 1, dar 2, dar 3, dar 4. E eu não estou falando de dado quântico ou qualquer coisa do gênero. Eu estou falando de a gente conseguir rodar várias simulações ao mesmo tempo, e também não estou falando de paralelismo de threads. Eu estou falando de rodar os 4 ao mesmo tempo e armazenar em um espaço da memória todos os resultados ao mesmo tempo. Tandam! Isso é, a gente pode pegar o código que a gente já tem e rodar em paralelo em vários computadores. Divide o nosso problema em problemas menores. Então, quer dizer, na primeira rodada, o jogador tira 6, na primeira, ou tira 4, na primeira ele tira 3, tira 2, tira 1, e roda esses 4 em 4 computadores distintos. Junta todos os resultados, beleza. Então, a gente tem um map reduce do nosso problema e distribui isso em várias máquinas, reduz, tem várias maneiras de distribuir e reduzir, e a gente tem isso daí rodado em paralelo. Mas repara que a gente ainda precisa simular todas as vezes. E é claro que várias dessas simulações, o que acontece? A carta que eu pego é aleatória e o dado que é rodado é aleatório. O que acontece é que em várias dessas simulações, o primeiro jogador tira 4, e depois tira 4, depois tira 4, 4, depois 3, depois 1, depois 3, depois 2, e depois tem uma outra simulação que é o mesmo resultado, e uma outra simulação que é o mesmo resultado. Então vai ter simulações que eu tenho exatamente o mesmo resultado, né? Porque é o mesmo caminho, os mesmos dados sorteados. E eu vou ter simulações também em que o começo é muito parecido e só a última jogada é diferente. Só que eu tive que rodar toda a simulação para chegar lá na última jogada diferente. Várias vezes, 500 vezes, 1000 vezes, tudo igualzinho e só mudou a última. E eu tive que simular tudo isso. Poxa, será que não tem uma maneira de eu memorizar aonde eu estou, todas as situações, mais de uma situação? E tem como, e é isso que a gente vai fazer agora. Vários problemas de computação na maratona e vários problemas que vocês vão ver que a gente ataca no dia a dia estão ligados, né, em problemas mais computacionais e matemáticos, estão ligados com a gente armazenar estado temporário de várias situações simultâneas. E tem vários problemas, vários desafios com isso, né? Eu vou dar um runtime aqui. Se eu der um run all, para mim eu sei que ele demora bastante aqui, tá? Então o que eu vou fazer, eu vou só rodar uma primeira célula ali, tem várias maneiras de rodar só, de conectar. Eu posso clicar aqui, ó, ele já aloca. Se bobear, só de eu clicar aqui ele já alocava e já começava a rodar, tá? É claro, ele não tem os imports, eu vou dar esse import do NumPy, isso aqui não tem problema. Vou rodar algumas coisinhas aqui, eu quero também um import do Pandas, tá? Até aqui eu quero, porque a gente vai usar, né? E agora o que eu quero fazer então é um desafio um pouco diferente, né? Então agora o nosso novo desafio é rodar tudo ao mesmo tempo, tá? E é tudo. E ao mesmo tempo, literalmente tudo. Isso é, vamos parar para pensar. O tabuleiro começa com 2 jogadores no nosso caso, né? A gente tem os player positions, de novo jogar variáveis soltas aqui. O player position começa com 0, 0. Quando eu jogo o dado do primeiro jogador, ele pode sair 1, 2, 3, 4, certo? Então os choices que a gente tinha eram 1, 2, 3, 4. Né? A gente usou depois um random diferente. Mas para pensar, se eu quiser então simular que o jogador 1 tirou o dado 1, eu teria que atualizar o player position para isso aqui, 1, 0.
Se eu quisesse simular que ele tirou 2, eu teria que atualizar para isso aqui. Se eu quisesse simular que tirou 3, para isso aqui. Se eu quisesse simular que tirou 4, para isso aqui. Por que eu não calculo os 4 ao mesmo tempo? Isso é, mantém uma lista com todas elas. 1, 0, 2, 0, 3, 0 e 4, 0. E agora vai para cada um desses elementos da lista e recalcula, né? E joga os dados agora para esse aqui, ó, para o segundo jogador. Qual que seria o resultado? O resultado seria, olha, agora o 1, 0 a gente já analisou, então vai sobrar o 2, 0, o 3, 0 e o 4, 0. Eu não estou colocando as vírgulas, tá? No meio dessas caras. Depois eu tenho então agora o jogador 1 continuou na posição 1 e o jogador 2 tirou 1. O jogador 1 continuou na posição 1 e o jogador tirou 2. 1 e tirou 3, 1 e tirou 4. Olha que legal. E agora, o que acontece? Vamos analisar essa daqui, certo? Essa daqui. Então, o que acontece? Vai para o 3, 0, 4, 0, que a gente ainda não analisou. A gente não analisou todas essas outras. Daqui a pouco vai vir um caso legal, tá? Ainda não é. E agora, o jogador 1 está na casa 2 e o jogador 2 está na casa 1. 2, 2, 2, 3, 2, 4. Então, já tem um probleminha. Eu preciso saber de quem é a vez. Tem todos esses valores aqui, eu preciso saber a vez do jogador 1 ou a vez do jogador 2, porque é diferente. Porque agora, né, quando eu fosse analisando e eu chegasse nesse caso aqui, ó, aqui é a vez do jogador 1. Se o jogador 1 tirar o dado 1, ele vai parar em 2, 1. E é a vez do jogador 2. Mas olha, 2, 1 com o jogador 2 já está aqui. Então, mais de uma vez eu iria analisar a mesma condição. É meio que o que a gente já está fazendo. Tá? Então repara que essa abordagem aqui não parece ser boa, porque isso daqui vai enfileirar todas as condições. E para quem manja de buscas, né, o que eu estou trocando é de repente uma busca em profundidade para uma busca em largura, alguma coisa do gênero, seja num grafo, seja onde for. Tá? Então é o que eu estou fazendo meio que é trocando isso, e isso não vai trazer otimização para a gente ainda, dessa forma. Existe uma outra tática, uma outra abordagem que a gente pode fazer, vamos parar para pensar. Em vez de eu armazenar as posições dos jogadores, eu armazeno aonde os jogadores estão no tabuleiro. Eu poderia ter o player position como sendo a posição dos jogadores, isso é, o jogador 1 está aqui e o jogador 2 está aqui. E depois o resto é tudo a 0. Porque não tenho ninguém, certo? Então aqui, ó, na primeira casinha onde eles estão, é isso aqui. E o resto tudo 0. Repara, eu também estou representando onde está o jogador 1 e o jogador 2. Ainda não parece ser ideal, porque eu vou ter que ficar replicando isso daqui várias vezes, e quando eu tiver o mesmo caso, quantas vezes eu já passei por esse caso? Não sei quantas vezes eu já passei por esse caso, então também não parece ser uma boa abordagem. Vamos parar para pensar uma outra abordagem, vou tentar uma outra abordagem. A variável da posição do jogador 1 e a variável da posição do jogador 2 parecem ser completamente independentes, porém não são. Provavelmente eu não posso ter o jogador 1 lá no final do tabuleiro com o jogador 2 no começo do tabuleiro. A chance disso acontecer é basicamente 0. Então as variáveis não são completamente independentes. Por mais que o dado seja, a jogada de um dado seja independente, a jogada de um dado por 2 jogadores parecem ser independentes. A situação de um tabuleiro, posição de 2 jogadores que não interagiram um com o outro, num tabuleiro não necessariamente é completamente independente. Existe uma correlação entre essas variáveis. E a palavra-chave aqui é correlação. Então, o que acontece? O que eu poderia parar para pensar? Então, eu tenho 2 variáveis, posição do jogador 1 e posição do jogador 2. A posição do jogador 1, ela está em qualquer uma das 52 casas, né? 52 casas. Então, vamos parar para pensar. Se pode estar em qualquer uma das 52 casas, se eu tiver a posição inicial do jogo, é que, na verdade, vamos pensar em um jogador. É certeza, é 100% de certeza que o jogador 1 começa na casa 0, certo? É 100% de certeza que no turno 0, antes do turno 0, o jogador 1, o jogador 1, está na posição 0. E todas as outras têm 0% de chance, certo? Mas lembra, 100% é 100 dividido por 100, que é 1, né? Então, 1. Então, a chance do jogador 1 no primeiro turno estar aqui é 100%. E no próximo turno? O próximo turno é o seguinte. O que acontece? Ele estava aqui. Tem 25% de chance dele tirar 1. Então, tem 25% de chance dele estar na segunda casinha, né? Porque ele tirou 1. Tem 25% de chance de estar aqui, 25 aqui, 25 aqui. E o resto tudo é 0.
E no turno 2, pensando só em um jogador. Só um jogador. Não estou pensando em 2 jogadores, pensando em um jogador. No turno 2, a chance... Opa, para pensar. O jogador 1, no turno 1, podia estar aqui? Não. Então não tem chance de estar aqui. O jogador 1 podia estar aqui? Podia, com 25% de chance. Né? 1 dividido por 4, 25%. Se ele está aqui, quer dizer, 25% de chance, e ele tira o dado 1, quer dizer, 25% de chance, a chance dele ir parar na terceira casinha é 25 vezes 25%. Né? É 1/4 vezes 1/4, quer dizer, é 1/16 a chance. Tudo bem? É 1/16. Por quê? Porque lembra, ele não vai ficar parado, né? Não vai tirar 0, ele vai tirar 1. Então é 1/4 vezes 1/4, que é 1/16. 1 sobre 16, é uma chance em 16 disso acontecer. Eu não lembro quanto é que é 1/16. Quanto que é 1/16? Vamos colocar um código aqui. Alguém lembra de cabeça? Se alguém lembra, fala pra mim. Não adianta falar, porque não é ao vivo. É 00625, tá? Então a chance é essa, 00625. Eu vou escrever 1 sobre 16, para ficar mais claro pra gente. Só que você fala, Guilherme, isso se a pessoa tirar... A pessoa que estava aqui, que era 1 em 4, né? Era 1 em 4, tirar o dado 1. Só que se aquela pessoa que estava naquela posição tirar o dado 2, ela vem parar aqui, com 1 sobre 16, porque ela teve que tirar 1/4 na primeira e 1/4 agora de novo. Aquela mesma pessoa, ela pode parar aqui se ela tirar 3, e ela pode parar aqui se ela tirar 4. E não existe outra possibilidade daquela pessoa se locomover no tabuleiro. Lembra, a pessoa que caiu aqui. Agora, a pessoa que caiu aqui também tem que ser analisada. Se aquele jogador 1 caiu aqui com 1/4 de chance, caiu na segunda casinha, né, na terceira casinha, 1, 2, 3, né, então 1, 2, 3, ela estava aqui. Se ela tirar 0, ela fica aqui, mas não existe 0. Se ela tirar 1, quer dizer 1 sobre 16 de chance, né, que é 1 sobre 4, vezes 1 sobre 4, que é 1/16, ela cai aqui. Calma aí, então tem duas maneiras da pessoa cair aqui. Ela tirar 1 e depois tirar 2, ou desculpa, não, ela tirar 1 e depois tirar, isso, 1 e tirar 2, ou ela tirar 2 e depois tirar 1. Duas formas. Então aqui eu vou somar mais 1 sobre 16, 2 sobre 16. Só que essa pessoa também pode tirar não só 1, ela pode tirar 2. Se ela tirar 2, ela vai cair aqui. Se ela tirar 3, ela vai cair aqui. Se ela tirar 4, ela vai cair aqui. Mas calma aí, a gente tem que analisar essa pessoa aqui também. A gente tem que analisar a probabilidade anterior a essa jogada, todas as posições que a pessoa podia estar, todas as posições que ela pode parar. Então essa daqui pode parar aqui, se ela tirar 1, ela pode parar aqui se ela tirar 2, ela pode parar aqui se ela tirar 3, ela pode parar aqui se ela tirar 4. E essa última pessoa aqui, né, quer dizer, as pessoas que pararem aqui com 25% de chance, elas podem parar, ela pode tirar 4 e depois 1, então aqui ó, 1, 2, 3, 4 e depois 1, então 4 chances em 16 disso acontecer, 3 aqui, 2 aqui e 1 em 16 aqui. Que faz sentido, se a gente jogar o dado 2 vezes, né, a chance de sair 2 é muito pequena, né? A soma do dado 2 é muito pequena. Você tem que tirar 1 e depois 1 de novo. Então é 1 em 16. A chance de dar 3 é 1 e 2 ou 2 e 1. É 2 em 16. A chance de tirar 3 é tarará. A chance de tirar 4 é tarará. Essa daqui é a distribuição de probabilidade de um dado de 4 lados jogado 2 vezes. É literalmente isso. Então se o tabuleiro fosse simplesmente um dado de 4 lados, a gente poderia pegar uma distribuição estatística que representa uma jogada de dado de 4 lados e a soma dessas jogadas, e isso descreveria a chance de um jogador estar depois de N turnos em determinada casinha, percebe? Então agora o mais provável é que depois de 2 turnos o jogador esteja nessa casinha, mas tem uma chance dele estar nessa, tem uma chance de estar nessa e não tem nenhuma chance dele estar nessa. A gente vai implementar esse jogo somente para um jogador por enquanto, sem as cartinhas por enquanto. Legal? Tem bastante coisa para fazer. Então primeiro um jogador sem cartinha, depois 2 jogadores para a gente ver o que acontece, e aí a gente tem as cartinhas para adicionar o tempero mágico aí, etc. Então vamos ver o que acontece? Vamos lá, olha, comentar essas linhas, isso aqui a gente não está usando, vou deixar assim. Então o que eu quero fazer é, vamos parar para pensar, opa, isso aqui também não estou usando, né? O que eu quero fazer é, eu começo com um tabuleiro, né, com um tabuleiro inteiro, então um current
board sendo 52 posições de zeros, né? Então é o 0 vezes 52. Então 52 posições de zero. O que eu quero fazer agora? Para cada turno, então for i in range de 0 até, sei lá, 100 turnos, o que eu vou fazer? Eu vou rodar um turno. Como que é rodar um turno? Então aqui eu vou chamar de turn. Então o que eu vou fazer é um next board. Ele é o 0 vezes 52, então não tem chance de chegar em nenhuma casinha. Mas lembra, a posição 0, no primeiro turno de todas, ela tem que ser 1. É certeza que a pessoa tá lá. Certeza que ela tá lá. Agora o que eu faço? Olha, a posição que ela vai cair tem que ser o quê? Varre o board antigo. Então vamos varrer o board antigo. Então for position in todas as posições daquele current board lá, tá? Do current board. Agora só preciso lembrar, acho que o position, eu confundo JavaScript com Python, isso daqui não vai dar pra gente, isso aqui vai dar o valor de dentro do current board, tá? Então eu quero enumerar, isso daqui vai me dar a posição e a chance, eu vou chamar o probability, tá? E a probabilidade de estar naquela posição. Então vamos imprimir aqui, ó, print, position, probability. E eu vou rodar isso só uma vez, vamos ver, ó. Então a posição 0, a probabilidade é 100% e depois não tem probabilidade, certo? Uma coisa que a gente pode fazer logo de cara é, se a probabilidade for menor ou igual a 0, continue, nem precisa fazer mais nada. Aí esse menor ou igual a 0 é importante. Por quê? Porque às vezes a probabilidade vai ser tão pequenininha, desencana, tá? Então a gente tem que ter um erro. Então a gente vai assumir um error, minimum error, ou né, accepted error. Tá? Esse accepted error para mim, ó, pode ser uma probabilidade, isso aqui eu vou deixar claro, né, de 1. Isso aqui é 1%, tá? Isso aqui é 1%. Então isso daqui é 0,1%, 0,01%, 0,001% e por aí vai, certo? Ela pode ser de 1 em 1000, 1 em 10 mil, 1 em 100 mil, tem várias maneiras de escrever isso. Eu vou deixar dessa maneira aqui, eu acho que ela é clara para mim. Ela é 0,001%, tá? 0,001% é o erro que eu vou assumir. Então se for menor do que isso, a probabilidade, eu desencano, eu falo, essa probabilidade aí nunca vai acontecer, tá? Basicamente para mim o que eu tô dizendo é que ela nunca vai acontecer. Então você tem várias maneiras de falar isso, uma que você poderia falar, se quiser falar para uma pessoa leiga, é de 1 em 1 milhão. Se a probabilidade era de 1 em 1 milhão de acontecer um cenário, a gente descarta aquele cenário, inclusive os cenários consecutivos a partir daquele, tá? Que aí poderia acumular, poderia ter certos resultados. Então aqui é 1 em 1 milhão que eu tô fazendo. Um erro bem pequeno, pontual, pode acumular esse erro, e isso é importante quando a gente fala de análise numérica. Então tá aqui, accepted error, você deve ter visto o meu erro, e tá lá, 1001. O que eu quero fazer agora? Já que eu sei que eu posso estar nessa posição, o nosso jogador ou jogadora pode estar nessa posição, o que eu vou fazer é o seguinte, para todos os valores do dado, então for dice in dice choices. Então, para cada um dos dice choices, né? Na verdade, é os dice possibilities, né? Que para a gente vai ser 1, 2, 3, 4, tá? 1, 2, 3, 4, dice possibilities. O que a gente vai fazer? Vamos fingir que deu certo. Então, o que aconteceu? Então, a minha new position, ela é a position mais dice. Mas qual que é a chance disso acontecer? Esse dado, jogar esse dado, né? Jogar esse lado. A chance disso acontecer é 1 em len de dice possibilities. 1 em 4, né? É 1 em 4 ou 1 em 6, depende do seu dado, tá? É 1 em 4, é 25%, tá? Então a probabilidade do dado rolar isso, né? A probabilidade do dado rolar isso, então esse aqui é o dice probability. Mas a gente já tinha a probabilidade atual de estar nessa casinha. A gente já tinha o current probability, que era 100%. Era 100% de chance de estar nessa. E é 25% de chance de eu ir parar nesta outra. Então, o next probability é a probabilidade atual vezes a probabilidade de tirar esse número no dado. Então era 100% e 25%, multiplica esses dois, dá 25%. Se era 25% de chance de eu estar aqui e 25% de chance de eu jogar isso no dado, o resultado é 25 vezes 25%, que é aquele 1 sobre 16. Legal? Então essa daqui é a nossa nova probabilidade. E aí o que eu faço? Eu pego o meu next board e eu marco. Na posição new position, eu somo essa probabilidade.
essa probabilidade agora. Entendeu? Se essa probabilidade antes era de 10% e agora eu estou colocando mais 10%, agora vira 20%. Tá? Por quê? Porque lembra, pode acumular, vai acumulando, né? Eu tinha a chance de tirar 1 e 2 e agora eu tenho a chance de tirar 2 e 1. Eu tenho que acumular essas duas. Então eu estou acumulando, tá? À medida que eu acumulo, o que eu faço? Na hora que eu terminei todo o meu tabuleiro, eu falo que o meu current board, ele é o next board. Eu troco pelo current board, né? O current board agora é o resultado desse. Legal? Só tem um cuidado, a posição, lembra, a nova posição pode estourar o tabuleiro. Se ela estoura, se ela chega além do 51, o que eu tenho que fazer? Limitar, tenho que limitar. Aí a gente tem aquele limite, no meu caso eu vou fazer um if por enquanto aqui, porque não está em classe nenhuma, em código nenhum. If, desculpa, dá para fazer aqui um min, né? O mínimo disso e o len de current board. Né, que é o nosso tamanho do board. É claro, você pode fixar o tamanho do board, né? Então, board size igual a 52, aí fica fixo aqui, board size, e você não precisa ficar calculando esse len aí toda vez, né? Ó, board size, tá? Quando a gente faz um for aqui, o enumerate, eu acho que ainda é uma boa opção. Então, vamos rodar. Rodou. Print o current board. A gente tem que ter 4 posições, ó. 0,25, 0,25, 0,25, 0,25. Joia. E se a gente rodar 2 vezes, 2 rounds? Então, 2 rounds. Vamos ver, ó. Ficou agora 0,625, 0,12, 0,18. Ó, a maior probabilidade é aqui, que era 4 por 16, que é 1 sobre 4, que é 25% de chance. Depois aqui, aqui, aqui. Então, mais provável que a pessoa esteja aqui. E se a gente rodar 10 rounds? Vamos jogar 20 rounds, vai? Põe só o 0 aqui, ó. 20 turnos. Olha as probabilidades aqui. Só que o que aconteceu, ele estourou aqui. Por quê? Porque aqui o nosso board, ele chegou no final do board e aqui eu esqueci no -1, né? Tem que ser no 51 e não no 52. Então 51, vamos ver as probabilidades, olha as probabilidades aí, ó. Tem um monte de probabilidade, tá tudo com probabilidade bem pequenininha, bem pequenininha, bem pequenininha, tá? Números bem pequenos, claro, entre 0 e 1. O que a gente pode fazer? Então a chance de depois de 20 turnos de estar em certa posição do tabuleiro é o que está nessa tabela. O que eu posso fazer agora? Simplesmente plotar. Eu posso simplesmente fazer eu nunca uso o pyplot pd.dataframe. Acho que dá para usar um data series aqui direto. Ou series aqui direto. Eita, que vergonha, hein? Um current board. E eu gosto de fazer o plot aqui direto. Um kind. O nosso kind, ele é bar no 0, 1, 2, 3. Será que isso daqui funciona? Vamos ver. Funcionou. Funcionou, 0 até 51, a chance de estar lá. Então é basicamente 50% de chance, você vê que não tá bom ler 0.4, quem é leigo ou leiga e quem tá no dia a dia que nem eu, prefere ler com porcentagem e se comunicar com porcentagem com as outras pessoas, ao invés de falar 0.5, a gente sabe que 0.5 é 50%, mas é comum isso, então para mim é muito comum eu pegar esse cara aqui e multiplicar por 50, tá? Tem duas maneiras, como isso daqui não é uma array do NumPy, eu poderia criar uma array do NumPy, ou eu posso pegar a minha série e multiplicar, por 100, eu falei 50, eu acho que eu falei 50, por 100, assim daí porcentagem, ó, quase 50 aqui. Claro, você pode customizar esse gráfico de diversas formas, tá? Você pode dar um import no matplotlib, .pyplot splt, apesar que eu acho que o próprio plot, ele aceita um fig size igual a 16:6, isso, aceitou aqui para mim, ficou joinha, eu tenho aqui o meu plot, olha, com certeza depois de 20 turnos tem 50% de chance de já ter acabado. Se for um jogador, sempre pela frente com D4, tá? Vamos tirar aqui o print que a gente não está usando. Vamos tirar o número de turnos para 15 e aí a gente consegue ver uma coisinha mais legalzinha. Só para a gente dar uma olhada, né? Ó, a distribuição. Você que conhece distribuições estatísticas já sabe que distribuição é essa. E a gente tem aí depois de 16 turnos. Então percebe que sim, né? Depois de 16 turnos, a gente tem uma esperança do que a gente pode encontrar no nosso tabuleiro para um jogador. E se fosse para 2 jogadores, 2 jogadoras? E isso a gente vai fazer num próximo vídeo, numa próxima aventura. Como é que a gente vai fazer agora os 2 jogadores jogando no nosso tabuleiro e ver aí as posições desses jogadores. Obrigado, Anyong-hee, que é CEO.